Então diz assim a palavra do Senhor: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessita de arrependimento. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais moço, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi chegando-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ter chamado seu filho, fazendo-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele diz: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Amém? Querido Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Fala com teus filhos nessa noite, Pai, através dessa linda palavra, em nome de Jesus. Podem sentar, queridos.
Querido, necessário, é uma lição longa, mas bom é ouvir toda ela, porque são três histórias dentro de um mesmo contexto, né? E nós precisávamos ouvir toda a história para nós entendermos. Mas acontece que, às vezes, ouvindo essas histórias, nós crucificamos o filho mais moço, né? Dizemos que o filho mais velho foi o bom moço da casa. Muitas vezes nós crucificamos esse jovem que foi e dizemos que o mais moço, ele está certo, né? Mas ambos os filhos, eles tinham uma visão equivocada acerca de quem era o pai. Tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho, eles tinham uma visão equivocada de quem era o pai. Então não adianta você dizer que esse é o mocinho, esse aqui está errado, esse aqui está certo. Ambos tinham uma visão equivocada do pai. Então hoje nós vamos centralizar a nossa visão principal desse jovem de bigodão aí, que é o pai, né? Porque ambos os filhos, eles estavam com a visão errada de quem era o pai. Amém? Fica claro pela forma como eles se relacionavam com o pai. O filho mais moço, a primeira vez que ele vai falar com o pai na história, ele olha para o pai e diz: pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. Então, nós vemos aqui que o relacionamento do filho mais moço com o pai era: dá-me, pai, dá-me. Isso é perigoso quando nós colocamos diante do Senhor, diante do Pai, e nós vamos orar, mas nós só sabemos dizer: pai, dá-me, pai, dá-me. Nós precisamos também sacrificar algo, né? Mas nós só sabemos dizer: dá-me. E esse moço, esse jovem, ele se relacionava com o pai só desta forma, né? Pai, dá-me aquilo que é meu, aquilo que eu já conquistei. Mas o pai, né, que conquistou para toda a família, o filho diz: dá-me a minha parte. Então o relacionamento dele com o pai era a história do dar-me, né? Ele está mostrando, na verdade, que o grande vínculo com o pai está nutrido pelos direitos de filho e não pelos deveres de filho. Nós, como filho, nós temos os direitos, sim. Nós temos direito àquilo que o pai luta, aquilo que o pai conquista, é para nós como filhos. Mas não se engane que nós também temos deveres. Nós temos algo a fazer, nós precisamos também trabalhar junto com esse pai. Nós precisamos arregaçar as mangas. Eu já trabalhei em fazenda e juntamente com meu pai, com meus irmãos mais velhos, nós íamos tirar capim para o gado. Toda tarde nós íamos para o campo tirar capim, tirar batata, arrancar batata, e tudo isso o filho precisa fazer, porque ele tem direito, mas ele também tem obrigação. Esse patrimônio é conquistado por ele também, não é só o pai que conquista. Ali o Senhor dá uma família, né? A família é um projeto de Deus, mas todos precisam trabalhar. Enquanto o pai e o filho saem para trabalhar, a mamãe fica em casa, né? Cuidando do mais novo, cuidando da comida, cuidando da casa. Ela também tem parte do patrimônio, porque senão quem ia cuidar da casa? Então isso é uma família, nós precisamos ver como uma família. Então, como direito que nós temos como filho, mas também nós temos deveres. E muitas vezes os filhos, eles são ingratos, eles só pensam naquilo que foi conquistado. Como esse filho, relacionamento com o pai era: dá-me, dá-me a minha parte. Sim, ele tinha parte, né? Mas aqui também tem uma situação que, quando o mais correto que nós vemos é quando o pai morre, é que é distribuído a herança. Quando o filho pede antecipadamente: pai, dá-me aquilo que me pertence, é como ele diz: pai, não me interessa mais, para mim você já morreu, né? Porque isso é uma falta de respeito.
né? Ele conquistou também, mas a herança, ela é repartida quando esse pai sai de cena. Quando o filho faz isso, é porque ele não está nem aí para o pai. Então existe direito, mas existe deveres, existe responsabilidade. Amém? O filho mais velho, a primeira vez que vai falar com ele, ele revela qual a base do relacionamento dele com o pai. Ele diz: pai, sirvo-te há tanto tempo e o Senhor nunca me deu nem num cabrito sequer. Então esse filho, ele já se relacionava com o pai, aquele mais velho, com o pai: eu sirvo-te, né? Eu sirvo-te. E ele não via ali como pai, né? Ele via como Senhor. Então ele: pai, eu te sirvo, né? Então o Senhor fez isso com aquele, mas eu te sirvo. Mas nós precisamos ver, é como pai, né? Ele é o Senhor, sim, mas ele é pai. E um dos filhos era: dá-me. O outro filho era: pai, sirvo-te, né? Então ele só via como Senhor, mas ele não via ele como pai. Para você ver como os dois têm uma visão equivocada do pai. Porque não é só sirvo-te, porque se o pai diz: você me serve, então meu filho, o que é meu é teu. Nós juntamos juntos, nós conquistamos juntos, então é nosso. Então você só diz: sirvo-te como Senhor. E cadê o relacionamento de pai? Nós precisamos ver que os dois jovens, eles estavam ali, mas ambos tinham uma visão equivocada do pai. Amém? E ele passa na cara do pai: agora vem esse teu filho que desperdiçou os seus bens com meretrizes, jogou o nome da nossa família na lama, pegou o patrimônio que o Senhor levou tantos anos para conquistar e dissolveu isso de uma forma sem propósito, sem princípio. Aí ele vem e o Senhor dá o bezerro cevado e a mim nem um cabrito, né? Para você ver que como esse filho também, ele estava em casa, ele ficou, o outro foi gastar. Tudo bem, ele estava errado. Ele pegou aquilo que ele era parte dele também e foi para uma terra longínqua, a Bíblia diz, né? E foi gastar absolutamente, ele foi gastar com aquilo que não deveria, né? Ele poderia ter uma visão diferente, né? Ele poderia dizer: pai, eu vou sair daqui, mas eu vou investir em algo e depois conquistar e trazer, né? Para o pai, mostrar um patrimônio, ter uma visão empreendedora. Cadê a visão empreendedora que nós falamos? Então nós precisamos, filhos, precisa ter essa visão empreendedora. Você não é obrigado a ficar debaixo, né, do comando do pai todas as vezes, mas quando você sair, que você tenha uma visão empreendedora, seja um conquistador. Busque, enquanto está com seu pai, aprender com ele, para ter uma visão conquistadora, para ir lá fora e conquistar, para fazer o quê? Para somar e não subtrair como esse filho fez. Então nós precisamos somar, nós precisamos ter essa visão conquistadora, nós precisamos aprender, sim, como Senhor, mas como pai também, porque o pai, ele tem uma lição diferente do patrão, né? O pai, ele tem uma visão, algo para ensinar a mim e a ti, diferente de um patrão. Então nós precisamos ver ele como Senhor, mas como pai. E esses filhos, ele tinha essa visão equivocada. Ele só via ele como Senhor, como patrão, e não via como pai. E isso é um erro. Nós precisamos ver, né, nosso pai como patrão, como pai, aprender com ele, sim, né? Porque o pai muito nos ensina, é como a palavra, nós não podemos ser só ouvindo, nós precisamos ser praticando. Então aquilo que o pai ensina, aquelas lições que você aprende, você precisa aplicar no dia a dia. E daí que você, quando sair de casa, você vai sair com uma visão, porque o teu pai, ele ensina algo, só você precisa receber. Amém? Então, se nós percebermos que o nosso coração está inclinado a ter em Deus apenas a solução dos nossos problemas,
propósito da comunhão e da intimidade, nós precisamos ver isso. Nós precisamos que, como pai, nós precisamos ver o propósito da comunhão e da intimidade. É isso que o pai tem para os filhos, o propósito da comunhão, da intimidade, da aprendizagem, né? Para você ter uma visão. Você pode olhar que quando o filho é criado sem pai, muitas vezes ele fica desnorteado, ele não tem a figura do pai em casa. Mas quando o filho ele tem um pai, ele é obediente, e ele sai de casa, ou ele mesmo em casa, ele conquista algo, ele aprende com o pai. É muito, eu não sei se vocês já viu isso, mas muitas vezes o filho quer imitar o pai, né? O pai muitas vezes é um vaqueiro, o filho se veste de vaqueiro, né? O pai é motorista, o filho está lá treinando como motorista, pega aquele carrinho brincando, porque ele aprende com o pai, né? Eu já brinquei muitas vezes, papai tinha carro e a gente fazia aquele carrinho de lata e brincar. Por quê? Porque nós queremos ser um exemplar do nosso pai. Então nós precisamos aprender isso. O pai tem muito a nos ensinar, mas esses dois filhos ele tinham uma visão equivocada do pai, né? Ele só via eles como o Senhor, não via como o pai. Então corremos um perigo muito grande de vermos filhos apenas na visão do darmos. Esse é um perigo. Nós precisamos ver ele como pai, né? Aleluia a Deus. O filho mais velho, quando ele lhe diz, sirvo-te, ele está enxergando o pai apenas como Senhor e não como pai. Ele não se via como filho e sim como servo. A proposta do Senhor não é apenas para servi-lo. A proposta do Senhor é para o relacionamento e comunhão com Ele, como eu falei. Então o Senhor ele quer ter comunhão com o seu filho. Ele não só quer ser aquele que vai conquistar algo para você. Ele quer comunhão, ele quer intimidade, ele quer abraçar o filho, ele quer sentir a presença do filho, ele quer o carinho. Porque ele é pai, mas ele precisa de carinho também, né? Como ele dá carinho ao filho, mas ele precisa isso de volta. Nós precisamos abraçar o nosso pai. E abraça o teu pai enquanto é tempo, né? Porque muitas vezes só se dá valor quando se perde, né? Nós precisamos verdadeiramente abraçar esse pai, né? E aprender com ele. Um dia o Senhor disse: eu não vejo vocês mais como meus amigos, eu vejo vocês como meus... Não, ele disse: eu não vejo vocês mais como meus servos, eu vejo vocês como meus amigos, porque o servo não sabe o que se passa no coração do seu Senhor, mas o amigo sabe. Então o Senhor, Ele quer como filho, mas Ele tem você como amigo, sabia? É um confidente. Muitas vezes você tem algo para dizer e a pessoa certa que você deve falar ao teu pai, porque muitas vezes você vai falar para a pessoa errada e recebe o conselho errado e toma uma posição errada e vai na estrada errada. Então tenha o seu pai como amigo, seja algo íntimo. Pai, infelizmente eu preciso conversar isso contigo. E daí é que vem o conselho certo. Pode ser algo muitas vezes que você pode até ter vergonha de conversar com teu pai, com a tua mãe, mas são as melhores pessoas para conversar, porque você vai ter o conselho certo. Nunca o pai vai dar o conselho errado. Você já viu o filho pedir pão e o pai dar uma pedra, né, ou uma cobra, como diz a palavra? O pai dá o pão, o pai dá a palavra certa. Amém? Um dia, os discípulos disseram: Senhor, nos ensina a orar. O Senhor disse: todas as vezes que vocês forem orar, diga Pai. A palavra de Deus diz assim. O que Jesus estava dizendo era o seguinte: veja Ele como Deus, respeita Ele como Deus, mas se relacione dele como Pai. Então o relacionamento, ele é exatamente a intimidade, né? Então nós precisamos se relacionar com o nosso pai. Se hoje você não se abre com seu pai, se abra com ele. Pai, se abra com teu filho.
converse com ele, porque senão os conselhos do mundo, eles são perigosos. Então o pai precisa dessa intimidade, né? Tenha coragem. Primeira coisa, você precisa ter o seu pai como amigo. Quando você tem seu pai como amigo, você vai revelar aquilo que você não revelaria se ele não fosse o teu amigo, tá certo? Então sinta isso. Então esse filho mais velho, ele está olhando para o pai, ele está enxergando ele como Senhor, mas não como pai. E esse filho mais moço está olhando para o pai, está vendo ele como aquele que tem a obrigação de servi-lo, mas está totalmente desvinculado de relacionamento verdadeiro com o pai. O que esse moço quer não é liberdade, é libertinagem. Uma vida sem regra, sem princípio e sem propósito. Então, quando aquele filho mais moço, ele vem para o pai e diz: pai, dá-me, né? E sai ali sem propósito nenhum, sai sem direção. Foi isso que aconteceu com ele. Ele não tinha princípio, né? Ele estava simplesmente na visão do dá-me que eu quero gastar, eu quero curtir a minha vida, né? E é por isso que se deu mal. Então, esta noite nós precisamos aprender com esse jovem, né? Para não correr o mesmo erro, né? Para não correr o que aconteceu com ele. Nós precisamos verdadeiramente ter propósito, ter princípio, respeitar o pai, aprender com ele, né? Isso chama-se família. Amém? Aí a Bíblia diz que nesse lugar que ele escolhe para viver, ele começa a gastar seu dinheiro de uma forma dissoluta. De repente acaba o dinheiro e vem sobre a terra uma grande fome. Aqui eu me lembro até de José, né? Aquele propósito que o Senhor tinha com José. Mas tudo na nossa vida tem um propósito, e essa fome que veio não foi por acaso, sabe? É um ensinamento do Senhor para nossas vidas. E aquele jovem, ele gastou todo aquele dinheiro que levou, e quando acabou tudo, aí não só naquela cidade, mas houve grande fome na terra, e naquele lugar não foi diferente. E esse jovem, ele ficou como diz na palavra, né? Zero, ficou na pindaíba, ficou na pior, né? Então, decisões, sabe o que aconteceu com ele? É que decisões fora da decisão de Deus, da direção de Deus, sempre nos levarão a lugares onde a bênção de Deus não estará ali sobre nós. Então ele não teve a direção de Deus, ele fez do jeito que ele queria. Então o Senhor não estava nesse negócio. O Senhor não estava nesse negócio. O Senhor não estava na direção que esse jovem tomou. Esse moço, ele está vivendo uma desconstrução, uma quebra de princípio, um desgoverno sobre a sua vida. Então tudo mudou, né? Antes ele estava ali com o pai na fazenda, tudo ia bem, mas ele resolveu com que tudo virasse o contrário. Então houve um desgoverno na vida desse jovem, né? Tudo aquilo que ele tinha não tem mais. Aquele pai que ele tinha para estar do lado dele não tem mais. Aquele dinheiro que ele recebeu acabou. Então tudo estava de cabeça para baixo naquele momento, né? Para não passar fome, ele tem que procurar ajuda. A única proposta que ele recebeu foi para cuidar de porcos. Um jovem, como na nação que ele era, jamais era para ele aceitar. Mas a única proposta que ele teve naquele momento foi para cuidar de porcos. Será que não foi o Senhor na vida dele? Claro que sim. O Senhor apresentou aquilo que ele não poderia fazer. Ele não era para ter aceitado, mas sabe como ele estava desobediente mesmo, ele estava sem nada já, ele aceitou aquilo que apareceu na sua frente, mas ele jamais poderia cuidar de porcos, né? Porcos era imundo para aquela nação dele, né?
nem toda oportunidade que aparece para você é uma porta que Deus está abrindo para você. Isso aqui não era uma porta que Deus estava abrindo para ele. Aqui foi simplesmente o inimigo que chegou e disse: tem porcos para você cuidar. Por quê? Porque ele não deveria cuidar de porcos. Então, nem toda porta que se abre diante de nós é Deus que está abrindo. O inimigo muitas vezes ele chega para ofertar, para ver você dizer sim e aceitar. Você aceita como se fosse Deus te dando, mas muito cuidado com isso. Você precisa ter discernimento. Para ter discernimento precisa ter intimidade com o Pai, e tudo isso aí ele não tinha. Amém? E ele vai cuidar de porcos. Ele entra na fase mais crítica da sua história, porque não era para ele cuidar de porcos, né? E o que Jesus usa para definir essa fase é a seguinte expressão: ele deseja comer o que os porcos comiam. A palavra de Deus diz que ele desejava comer aquilo que os porcos comiam. Por quê? Porque esse jovem ele estava com fome, ele estava passando uma situação difícil. Aquilo que ele plantou, ele estava colhendo. Essa é a verdade. Então ali é o que ele plantou, ele estava colhendo. Amém? Fome é uma coisa, desejo é outra. Fome tem a ver com o estômago, desejo tem a ver com a sua mente. Imagine que você foi no restaurante, comeu lá 800 gramas, 1 quilo de carne, está ali, né, satisfeito, está empurrado, como diz a palavra. Mas na hora de sair, você chega lá na frente e diz: tem pudim? Ele diz: não tem pudim. Você vai sair de barriga seca? Não vai. Mas você vai sair satisfeito? Também não vai. Então são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é fome, né? Ele não estava com fome, né? Ali quem estava falando era a mente, não é mais o estômago dele, né? Ele estava insatisfeito, né? O problema dele tem a ver com as inclinações da sua alma, do seu coração. O problema dele tem a ver com a alma dele, já não é mais o coração dele que está falando. Santidade não é só mudança de hábito, é uma mudança de vontade. Porque nós temos hábitos, né? Se nós largarmos os hábitos, nós podemos ser santos verdadeiramente? Então santidade não é só mudança de hábito, é uma mudança de vontade. Você tem que parar com aquilo, né? Não ter mais vontade de usar aquilo, de fazer aquilo que estava errado. Aí sim, né? Porque enquanto você não mudar essa vontade, você está ainda usando os hábitos maus que você tinha. Santificação não é só parar de fazer alguma coisa. Santificação é não ter mais prazer naquilo. Entendeu? Santificação santificação não é só parar de fazer alguma coisa. Santificação é não ter mais prazer naquilo que você fazia de errado. Aí sim, você está santificando, porque muitas vezes você diz: eu não vou fazer mais isso, mas aí você não larga na realidade. Sabe aqueles maus hábitos que a gente sabe que estamos errados diante do Senhor? Porque todos nós sabemos como estamos diante do Senhor, e não existe pecadinho e pecadão, tem um pecado que lhe persegue. Então, deixa esse pecado de mão, né? E a natureza de Deus vindo e convertendo a sua natureza. Então, é a natureza de Deus vindo e convertendo a sua natureza, para você deixar. Olha aqui, 2 verbos aqui que o Senhor, ele na realidade, ele põe de encontro, né, para que haja mudança na nossa vida. Já no verso 17 diz: caindo em si. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Então olha o verbo, caindo em si. Isso é o Senhor já falando com ele, para que haja mudança na vida dele, né? Então o Senhor colocou o verbo caindo em si. Aí ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando necessidade, né? E no verso 18 ele diz: levantar-me-ei. Olha o outro verbo, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Não adianta você se levantar, mas não cair em si. E
não adianta você cair em cima e também não se levantar, porque nada muda se você não mudar. Você precisa mudar, você precisa verdadeiramente pedir ao Senhor, e quando Ele der, ir lá e fazer. Você precisa ter coragem, se levantar e fazer, porque esse jovem disse, caiu em si e disse, eu levantar-me-ei. Então aqui a vida dele passou a mudar, porque ele disse, sabe de uma coisa? Eu vou me levantar disso aqui, isso aqui não é para mim. Ele viu todo o passado, tudo que tinha feito, tudo que tinha acontecido com ele. Ele disse, não, aqueles trabalhadores do meu pai, eles têm do bom e do melhor. Tudo bem, que eu já torrei o que era meu, mas eu preciso voltar para o meu pai. E aqui ele vê a figura do pai, né? Fazer o filho pródigo está no meio dos porcos, mas está enxergando o encontro com o pai. Você vê essa visão? O filho pródigo, ele está no meio dos porcos, mas ele está enxergando o encontro com o pai dele nesse momento, porque o Senhor colocou duas situações na vida dele. Ele caiu em si e disse, levantar-me-ei. Então aqui ele já está vivendo uma situação, ele já está vivenciando o encontro com o pai dele, porque ele viu que ele estava errado, que ele precisava cair em si, que ele precisava se levantar e ir lá com o pai dele, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Precisamos entender que o futuro é uma visão. Eu já preguei aqui na última vez, lembra que eu falei do Walt Disney? Que o futuro é uma visão, né? Lembra da história do Walt Disney, aquela história bonita? Quem não estava aqui na última vez vai precisar ouvir, né? Você ouviu a história do Walt Disney? O Walt Disney fez um parque de diversão para a filha dele, né? Parque bonito, que ele tinha dinheiro, né? E depois fez um parque para o público. Quando ele fez o principal parque para o público, algo tremendo, bonito mesmo, algo de grande porte, ele faleceu. No dia da inauguração, quando o engenheiro estava tirando aquela fita da inauguração, disse para a esposa dele, né? Que pena que o Walt Disney não está vendo isso aqui. Aí ela disse, engano teu, foi o primeiro que viu. Foi o primeiro que viu, nós estamos aqui porque ele já tinha visualizado isso. Ele foi o primeiro que viu. Então o que é que a palavra diz? Que o futuro, ele é uma visão. O futuro é uma visão. Você precisa ver, porque não é só pelos olhos, não é para aquilo que os seus olhos veem, é o que a mente enxerga. Esse é o futuro, é o que nós precisamos verdadeiramente. Falamos sobre isso, mas nós precisamos martelar, nós precisamos falar novamente, para que você pegue essa palavra, para que você tenha para si essa palavra, porque a visão do futuro não é aquilo que você vê, você precisa na mente, projetar, colocar diante do Senhor e perseguir esse sonho que vai ser realizado. Amém? Deus está te convidando a ver o amanhã hoje. Deus está lá, Deus está esperando por mim e por você. Foi o que Ele falou? Eu irei para o Pai, eu irei preparar o que? Morada. Mas o Senhor está lá, nós precisamos ver o futuro, nós precisamos imaginar nós com o Senhor, com o Pai. Mas para isso, hoje, não é só visão, não é só aquilo que você está vendo, você precisa ter uma visão mais longa, né? Uma visão diária. O texto diz que longe ele viu o pai. Imagine um cenário. Ele já estava vendo o pai, né? Porque ele disse, vou voltar para o pai. E você imagine aquele pai ali esperando aquele filho, e lá vem ele. Quem já viu aquela fazenda, aquela estrada longa, cheia de curva, estrada de barro, lá na frente uma porteira, e o pai de bruços esperando aquele filho. A mesma forma foi quando ele foi deixar o filho lá naquela porteira, que ele, pai, eu vou embora. E ele foi lá, coração partido, ele foi lá para aquela porteira, e dali ele viu o filho se perdendo naquela estrada, aquela estrada cheia de curvas. Ele viu e ele disse, quem sabe esse meu filho um dia volta. Glória a Deus. E agora
depois que o filho vê o pai verdadeiramente e volta para o pai, imagine aquele filho chegando, né, de longe. Aleluia. E aquele pai ali esperando aquele filho. E quando ele chega ali próximo, naquela porteira, que o pai abre e dá aquele abraço: filho, há quanto tempo eu estou lhe esperando? Como é que está o teu relacionamento com o teu pai hoje? Muitos filhos não falam com o pai. Pega hoje o teu pai e dá um abraço nele. Pai, pega o teu filho e dá um abraço nele. Porque muitas vezes nós não fazemos isso, e há uma necessidade nossa, como pai e como filho, de nos abraçarmos. Existe o perigo, aqui existe um grande perigo, o perigo de sair da presença do pai. Olha o que aconteceu com Jó. O inimigo poderia ter ceifado a vida dele, mas o Senhor deu a oportunidade para ele. Então, o perigo de sair da presença do pai. No Salmo 16:11, a Bíblia afirma que na presença do Senhor há fartura de alegria. Então nunca deixe a casa do pai. Mas nunca deixe, não é que você não vá trabalhar no outro canto. Não esquece, não abandone a casa do pai. Sempre volte para dar um abraço do teu pai. Ouça o que teu pai está falando. Não ouça a voz do inimigo. E lembre-se que na casa do pai há sempre fartura de alegria. Então nunca despreze a casa do teu pai. O perigo de trocar o pão da casa do pai pelas bolotas do porcos. É um perigo, né? O grande erro de Elimeleque e Noemi foi sair de Belém, da casa de pão, para habitar na terra de Moabe. Não souberam esperar o momento em que Deus visitaria o seu povo com pão. Se lembra dessa história de Ruth? Quando Noemi e Elimeleque saíram, né, daquela terra e foram para outra terra. Lá morreu o pai, depois morreu os 2 filhos, né, e ficou Noemi. Eles não souberam esperar, eles não tinham que ter saído. O Senhor fala para vocês essa noite, para mim e para você: não saia da minha presença, não saia da minha casa. Tem pessoas que saem de onde nunca deveria ter saído, né? Busque esse relacionamento, essa intimidade com o pai. Não saia da tua presença. Você precisa sempre conquistar essa intimidade. Quebre essa barreira, esse silêncio, né? E tenha essa intimidade com o pai. Deus sempre muda de atitude em relação ao pecador, quando o pecador também muda de postura e se arrepende dos seus pecados. Várias palavras, o Senhor mesmo fala que Ele se arrependerá. Se o pecador se arrepender, né, daquilo que ele está no caminho errado, daquilo que ele está fazendo de errado, e o Senhor sempre volta atrás, porque Ele não quer que nenhum filho se perca. Ele é capaz de mudar de atitude, de mudar de opinião, para poder não deixar esse filho se perder. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer na morte do filho. Ele sempre espera esse filho de braços abertos. Ele sempre está lá esperando. A decisão é do filho. Nós precisamos verdadeiramente nunca desprezar, né, o pai, a casa do pai. Nós precisamos verdadeiramente sempre buscar ter mais intimidade, ter mais relacionamento, né? Ter propósito em nossa vida. Jonas 3:10, para finalizar: a mudança de atitude dos ninivitas aplacou a ira de Deus, a ira divina, e ganhou o coração compassivo de Deus. Quem hoje está distante da presença do Senhor? Quem não foi à casa do Pai ainda e entregou a sua vida? Porque nós precisamos ir à casa do Pai e nos entregarmos, né? Nós precisamos dizer: Senhor,
Eu quero te servir. Quem não entregou a sua vida ainda para servir a esse Deus Todo-Poderoso? Quem não tem o seu nome escrito no livro da vida ainda? Porque a palavra de Deus diz que quando nós entregamos a vida para o Senhor, a festa no céu, Ele passa a escrever o nosso nome no livro da vida. E naquele grande dia, quando for chamado, se o seu nome não estiver lá, ai daquele, a palavra diz, ai daquele. E há um procedimento, como nós já falamos, para a salvação, que é entregar a nossa vida para Jesus, né? É batizar, fazer morrer o velho homem, batizar nas águas. Isso tem um significado importantíssimo. Então hoje, se você não entregou, entregue a sua vida para Jesus. Se prepare para batizar e fazer morrer esse velho homem, porque o Senhor está à porta, o Senhor vai voltar, e muitos vão estar ali na presença do Senhor. Aleluia. E você não fez esse procedimento, e você precisa ceiar, porque ali o Senhor está aguardando eu e você para ceiarmos junto com Ele. Glória a Deus. Você já entregou a sua vida para o Senhor? O Senhor quer ter um relacionamento íntimo com você. O que é que você está esperando? O que está lhe faltando? Isso não é vergonhoso? Muitas vezes a gente não vem e não entrega a nossa vida para o Senhor porque nós temos vergonha. Muitas vezes nós saímos da presença do Senhor, nós vamos por outros caminhos, nós vamos estar como aquele jovem ali naquele chiqueiro, né? Cuidando de porcos. Nós estamos em outros caminhos que não agradam o Senhor, mas nós temos vergonha de vir se reconciliar com o Senhor. Não tenha vergonha, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós precisamos verdadeiramente estar preparado para a vinda do Senhor. Tem alguém para entregar a vida esta noite ao Senhor? Tem alguém para se reconciliar com o Senhor esta noite? Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem um jovem aqui. Glória a Deus pela vida dele. Tem mais alguém? Não tenha vergonha não. Se você saiu da presença do Senhor, vem aqui esta noite. Não tenha vergonha de se apresentar diante da igreja, porque isto, humilhação, será naquele grande dia, quando o Senhor diz: esses é o bendito do meu Pai, mas esses irão para o fogo eterno. É dia de vergonha naquele dia. Se você está fora da presença do Senhor, vem nesta noite aqui, não tenha vergonha não. Se você não entregou a sua vida para o Senhor ainda, vem aqui esta noite, porque o Senhor quer intimidade, o Senhor quer te abraçar esta noite. Quando Jonas estava naquele lugar, toda aquela cidade se arrependeu e aplacou o coração do Senhor, e ele muito se alegrou. Então esta noite faça isso também. Entregue a sua vida, se arrependa, saia dos caminhos que não agradam ao Senhor. Venha pedir perdão para o Senhor esta noite. Amém? Tem mais alguém esta noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, igreja, fica de pé e vamos orar. Como a pastora está orando por este jovem, vamos orar também, vamos clamar a Deus para que o Senhor dê força, para que o Senhor mantenha ele em seus caminhos, para que o Senhor dê discernimento, dê entendimento da tua palavra. Porque esse jovem, se ele veio aqui, é porque ele quer intimidade com Deus, ele quer ter um relacionamento melhor com Deus, é porque ele andou em caminhos, mas isso não é vergonhoso. Vergonhoso é naquele grande dia, ele está de parabéns. Querido Deus, querido Pai, aqui está o teu filho, e hoje aqui dos pais, o teu filho vem esta noite para entregar, meu Pai, para pedir perdão, Senhor, porque ele tem arrependimento no coração, Senhor. Ele tem arrependimento. O Senhor é aquele pai que quando o filho vem pedir perdão, o Senhor dá o perdão, o Senhor abraça, o Senhor coloca debaixo do braço. Oh Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia da vida dele, Senhor. Abençoa a vida dele, o lar, a casa dele, meu Pai. Abençoa o trabalho, Senhor. Que esse jovem, Senhor, ele seja um homem
aleluia, cumpridor da tua palavra, Senhor, que faça o ide, como diz a tua palavra, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Prepara ele, meu Pai, para que ele, Senhor, jamais saia da tua presença, Pai, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, que bom, meu Pai, porque a tua palavra diz que há festa no céu esta noite, meu Pai. Oh, aleluia, Pai. Eu quero abraçar o teu filho esta noite, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento. Oh, Deus Todo-Poderoso. E aqui eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. O filho está de volta à casa do Pai. E você que ouviu a palavra, Deus está te dando a oportunidade nessa noite de vir de volta, de estar de volta para a casa do Pai, para receber o abraço do Pai e reconhecer e dizer: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe, Pai, me recebe como um dos teus trabalhadores. Se você que ouviu a palavra e estava afastado e quer voltar para a casa do Pai, hoje é a oportunidade. Nessa noite, tem mais alguém para retornar para a casa do Pai? Tem mais alguém para aceitar Jesus, para morar no céu? Se não tem, eu gostaria de chamar aqui na frente todos os pais. Você que é pai e está com seu filho aqui, venha com seu filho aqui na frente. Que nós queremos orar, que nós queremos adorar o Senhor. Todos os pais aqui na frente, você que tem sua família, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Saia do seu lugar, vem aqui na frente, que nós vamos orar por cada pai. Você que é mãe e pai também, vem aqui na frente. Você é mãe, você é pai, você é mãe. Então fica aqui na frente. Que nós queremos orar por cada pai, por cada filho, por cada família que Deus tem abençoado nesse lugar. Soberano Deus e eterno Pai, aqui te apresento, meu Deus, cada papai, cada filho, cada família, meu Deus, cada mãe que tem também sido, meu Deus, o Pai da sua casa e do seu lar. Oh Senhor Jesus, derrama uma unção sobrenatural, derrama tua graça, meu Deus, sobre a vida de cada pai, sobre a vida de cada filho, sobre a vida de cada mãe, sobre a vida de cada família, Pai.
No nome do Senhor Jesus da glória. Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do amado e amigo Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de vós. Quem crê e recebe e diga amém. Está encerrado para a glória de Deus. Meus irmãos, fique sentadinho aí, tá? Que a bênção vai chegar até você, tá bom? Fique